Olá, boa tarde. Como é que vocês estão, gente querida? Mais uma vez eu estou aqui nessa tarde maravilhosa, né? Esse final de tarde. E queria compartilhar com vocês uma palavra, né? Uma palavra do Senhor, tá? Que está em Marcos, capítulo 10, o Evangelho de São Marcos 10, a partir do verso 35. Amém? Se vocês quiserem acompanhar aí com a Bíblia ou com a Bíblia digital, né? Celular, tá? Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Esse tema aqui foi quando o discípulo, né? Os discípulos estavam ali ao lado de Jesus e Tiago e João fala assim, né? Vamos, a gente vai ler aqui que é melhor, né? Então vamos lá. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. E eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou para perto de si e disse: Agora, como vocês sabem, Jesus falando, né? Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vós não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Amém? Eu vou dizer algo para vocês. Aqui dá para a gente entender que o Senhor, o amor dele por nós é muito grande, né? Porque aqui, quando a gente viu aqui, o que aconteceu? Tiago e João chegou perto de Jesus e falou para o Senhor, né? Olha, quando o Senhor estiver no céu, o Senhor permita que eu sente a sua direita e o outro sente a sua esquerda. Aí Jesus disse, né, que não cabe a ele a decidir isso. Só que o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? É aqui quando Jesus fala assim, ó, como vocês sabem
aqui no versículo 42, né? Tiago 10, 42. Então Jesus chamou para perto de si e disse, olha que algo maravilhoso, né? Quando o Tiago e João pediu para o Senhor, né, que cada um sentasse, um na direita e outro na esquerda, os outros 10 discípulos ficaram com ciúme. E Jesus viu isso na hora, né? Aí Jesus, na sua maravilhosa sabedoria, falou, não, vem cá, todos vocês, fico aqui do meu lado aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Aí Jesus começou a falar, né? Jesus disse assim, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. 43. Mas entre vocês não podem ser assim. Olha o que me chama a atenção. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Jesus pôs uma condição. Pedro, Tiago e João, aliás, Tiago e João, queria ser importante, né? Mais do que os outros discípulos, né? Mais do que os outros discípulos. Falou, não, Senhor Jesus, coloque, Tiago falou, ô Senhor, Tiago e João, ponha eu à sua direita, né? E põe João, Tiago disse, né? Senhor Jesus, põe eu à sua direita e põe João à sua esquerda. Aí Jesus chamou eles para, né, falar algo muito importante para eles entender que todos nós somos iguais perante Ele. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos. Ele ressuscitou por todos. Amém? Então, vamos continuar aqui. Aí fala assim, né? Como vocês sabem, os governadores dos povos, aqui no 43. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e salvar muita gente. Quando é que fala, né, que seja escravo de todos, a gente tem que entender o seguinte, não é que nós temos que ser escravo das pessoas, não é isso. Jesus não quis dizer esse sentido. Quis dizer no sentido que nós podemos sim servir as pessoas. Podemos. Até hoje eu e minha esposa foi no supermercado e quando a gente adentrou ali dentro do supermercado tinha 3 rapazes ali. Sabe que quando você chega no supermercado sempre às vezes tem uma pessoa lá arrecadando alimentos e o rapaz chegou em mim e falou, olha, se você puder ajudar aí o que você puder aí. E eu peguei o papel e comprei algo. Eu servi o meu próximo. Então existe, no decorrer do nosso dia a dia, a gente, seja no trabalho, seja em casa, seja em outra cidade, aonde você estiver, sempre vai ter uma oportunidade de você
servir ao próximo. De repente tem uma pessoa precisando de ajuda com alimento. Dentro da sua condição, você compra algo. Se você tiver a condição de comprar uma cesta básica, compra. Se você tem condição de comprar 5 quilos de arroz, amém. Ou 1 litro de óleo, que você puder, para aliviar o fardo daquela pessoa, aliviar aquela situação que aquela pessoa está passando, né? E assim, de repente é um conselho, né? Um conselho. Às vezes a pessoa está procurando alguém para poder desabafar e você vai ouvir aquela pessoa. Só que você vai ser honesto com aquela pessoa também. Você vai falar para ela a verdade, né? Você vai ouvir, você vai se colocar no lugar dela. Amém? Então, a gente sabe que hoje em dia você falar assim, nós vivemos numa geração onde é cada um para si, cobra engolindo cobra. A gente escuta muito isso, mas nós temos condição sim de praticar a vontade do Senhor, em ser importante. Isso que me chamou a atenção, pessoal, me chamou muita atenção. Jesus disse, olha como ele fala isso aqui, ele dá a condição, ele não te obriga, né? Ele não te obriga, ele te dá uma condição. Quem quiser ser o primeiro, vamos ler aqui, fala assim, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser importante, quem quiser. Você não é obrigado a querer ser importante. Se você quiser ser importante, sirva o próximo. Se coloque no lugar do próximo. Se o próximo veio a você para te pedir uma ajuda, seja para qualquer área, ajuda dentro do que você pode, né? Porque assim, é melhor eu servir do que ser servido, né? Porque quando eu vou servir alguém, é porque eu, graças a Deus, estou bem, né? Agora, quando eu preciso que alguém venha me servir, é porque eu estou precisando. Então, Jesus disse, quem quiser, queridos, quem quiser, ele te dá uma condição, quem quiser. Eu quero ser importante, eu quero. Eu quero, em situações, se colocar no lugar do meu filho, se colocar no lugar da minha filha, se colocar no lugar da minha esposa, se colocar no lugar de um colega meu de trabalho, entender aquela situação dele e imaginar assim, o que eu posso fazer? Eu posso orar. Amém. Eu posso pagar um preço, né? Porque na verdade, se colocar no lugar do próximo, servir o próximo, é você fazer um sacrifício. É um sacrifício agradável a Deus. Chega assim, ó, ao trono do Senhor e ele fala, esse é meu querido filho. Amém? Vamos ser importante em preocupar com as pessoas, em orar pelas pessoas,
orar pelas autoridades constituídas na terra, orar. O que nós temos, o que nós podemos fazer é orar, clamar ao Senhor, né? E o Senhor grandes coisas vai fazer, porque tudo está nas mãos dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, visita essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, que ouviu, visita. Que a paz do Senhor venha sobre elas, dê alegria para elas, que elas tenham uma boa noite, um bom sono. Que a paz do Senhor esteja sobre elas. Cura, salva, liberta e dá alegria. Alegria vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima.